Vamos falar sobre contexto, que talvez seja o conceito mais importante para um trader. Esse é o dia de hoje, dia 26 de junho, e aqui a gente tem o prospecto do dia desde a abertura. O preço abriu numa alta forte, recuou até a média de 50, a VWAP ali na região, e depois veio testar ali um fundo de uma tendência de alta e estilingou, como eu costumo pensar, jogando o preço lá a testar os topos. Dito isso, a gente realizou algumas operações aqui, até seguramos até os 550 pontos aqui, nessa região. Até acreditava que chegaria lá, mas enfim, acreditar é uma coisa e operar é outra. Então a gente tem que ter posicionamento, condução para poder explorar o máximo. Mas ok, o resultado do dia foi bom. Eu encerrei o dia por hoje. Mas eu estou testando umas estratégias aqui, desde ver o up bands, reação de preço na região. E aí eu fiz alguns testes aqui agora, umas compras no simulador, enfim. E estou fazendo essa leitura de contexto para poder entender a estratégia de operação dentro desse sentido. Então esse aqui é o resultado das operações que eu fiz, aumentando a mão dentro da estratégia que eu estou testando. Por isso que eu estou fazendo no simulador como um backtest. Que a gente, acho que isso seja um backtest de fato. É você conseguir operar sem precisar ficar arriscando dinheiro. Você tirar o conceito de aposta e passar o conceito de operação técnica estruturada, observando todas as composições do preço naquele momento. Então a gente tem agora um contexto de fraqueza do movimento, aonde a gente teve uma primeira impulsão aqui nessa região e levando, vamos apagar essa projeção. A gente teve uma primeira impulsão aqui nessa região e carregamos a operação até aqui mais ou menos. Então a gente faz uma captura de posição dentro da leitura que a gente levanta e fazemos uma boa condução. Então um trade que você consegue pegar 400, 500, 600 pontos é um trade excelente. Dito a movimentação do mercado e inclusive eu lendo que há dias em que o mercado está menos volátil, então você tem que aproveitar algum movimento um pouco mais curto. Por isso você vai se utilizar de regiões de trava, como médias, como topos anteriores, como projeções ou preço em FIBO que a gente trabalha. Então a gente pode vir aqui e traçar uma projeção dessa pernada e observar que houve um movimento de correção para que retomada do movimento, justamente em regiões de correção de Fibonacci, por exemplo. E isso acaba conduzindo a gente à operação vencedora quando se observa todas essas regiões para tentar fazer com que ela se afaste de você. Então, o que ocorre? Hoje, agora, nesse momento, não se vê um contexto sobre essa postura, porque o movimento de impulsão ele está demonstrando fraqueza, candle a candle, que a gente está na leitura dos 15 minutos. Então ele está demonstrando fraqueza, ele está chegando numa região de topo anterior relevante, com um canal, borda superior de um canal de alta, que num dia de velas volátil, mas observado um dia de alta num teste importante e num horário que já não é mais propício, a meio-dia e 21. Então, dentro do contexto, a gente não tem mais visão de compra. A gente vai ter basicamente um momento de aguardar uma nova decisão para poder tentar uma operação. Mesma questão do dólar. O dólar ainda está fazendo um movimento de baixa aqui, mas que já andou bastante, andou
quase 9 pontos aqui, mais ou menos. Está numa região de fundo, de uma tendência de baixa bem complicada do dólar. Então, aqui ainda vale a pena ficar atento a leituras de fluxo nesse período. O dólar ele tem uma característica diferente do índice. Na verdade, o dólar, a leitura um pouco mais tranquila dele talvez seja aqui no tempo de 15 minutos. Então a gente vai ver que aqui há um contexto de um pivô de baixa que se armou aqui nessa região, foi testar as médias anteriores, a VWAP do dia, e agora está se encaminhando, está se direcionando aqui para vir novamente testar essa média de 200 que está aqui embaixo, de 400, aliás. Então, essa é a leitura de contexto. Ah, mas olha que pivô lindo, mas ele vai andar um monte. Mas ele já andou mais da metade do movimento que ele poderia andar com um espaço gráfico aqui de 3 pontos. Que não vale a pena eu ficar apostando no tigrinho aqui, achando que eu vou ficar fazer uma operação muito valorosa para ganhar 4 pontos no dólar e por outro lado arriscar 12, se for observar o ponto de stop técnico. Então é isso, o contexto onde estou, para onde eu vou. Posso utilizar outras ferramentas para contexto, que são essas que eu estou testando aqui, por exemplo, das VWAP Bands, mas é sempre tentando obter uma leitura simplificada dentro desse contexto. Então, eu gosto de leitura de região gráfica, eu gosto de leitura de desenho gráfico, que é, por exemplo, o canal que eu estava trabalhando aqui, triângulos, bandeiras, os desenhos gráficos que são divertidos de se operar, mas que têm que ser levados em consideração somente em região de contexto. É isso, valeu!